Não, camisas verdes, blusas verdes. Hoje aqui eu tô pra mais um vídeo. E hoje eu queria explicar algo que é, me, me perturba muito, sabe, sobre o integralismo. Que muitas pessoas afirmam de pé junto que o integralismo é católico, sendo que não, o integralismo não é católico. Eu já queria esclarecer uma coisa, certo? O, é, o integralismo, ele não é um movimento religioso. Tá? Ele não é um movimento religioso ou secrical. Serical. Porra, minha dicção tá foda, mas... Serical. Ou seja, ele não é uma teocracia. Ele não vai... Não a gente, né, porra, mas... A FIB, a IB no caso, na época, mas a FIB hoje em dia... Se ela chegasse no poder, ela não ia pegar a Bíblia, pá, e excluir todas as outras religiões e só deixaria a cristã. Não, não. Primeiro, eu queria explicar uma coisa que seria... Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas seria a quarta humanidade. A quarta humanidade de Plínio Salgado, que é a quarta... vem do livro A Quarta Humanidade, é o seguinte. Ele crê que há 4 tipos de religiosidade para os seres humanos. Que o primeiro seria monoteísta, então vários deuses. Não, politeísta, vários deuses. Monoteísta, um deus. Ateu ou agnóstico material, então é o que a gente está vivendo agora. E seria a outra, seria o integralismo, seria um politeísmo, só que não um politeísmo de crenças loucas. Que tipo, as pessoas fazem fazem a Bíblia uma teocracia, certo? Faz tipo a Bíblia ser o que rege também, qual é o nome? Torá? Nossa, eu não lembro. Mas tem a Bíblia dos islâmicos que eles também faziam como lei, certo? E a quarta humanidade seria realmente o integralismo. Então, o Plínio Salgado queria a quarta humanidade. Então, deixa eu explicar. Por que o integralismo não é religioso? O integralismo é uma frente ampla contra o espiritismo, ou seja, todo mundo que é espiritista, que é religioso e não gosta do material, ou não, luta contra o material, deveria se juntar ao integralismo. Por N razões, mas você deveria se juntar ao integralismo, certo? Só que o seguinte, o integralismo em seu governo, ele vai fazer um ponto de interesse das religiões que aceitam Deus. Isso não significa que você, ser do candomblé, você vai ser obrigado a ser integralista, não. Porém, no governo, vai se ter uma tipo como se fosse uma pergunta para Deus. Eles vão levar Deus em questão, porque o integralismo, ele vê o homem de 3 formas: político, cívico, econômica, e também vê de forma espírita. Então, não vai ser, como hoje em dia, feita só de forma material. Não, ela vai ter também a questão moral, a questão de Deus, que não é obrigação hoje em dia, né? Nessa democracia liberal, não, eles não levam Deus em questão, eles só levam a questão material. Mas tudo bem. Então, o integralismo faria todos os pontos de Deus, todos os pontos de interesse, essa palavra, o ponto de interesse das religiões seria Deus. Então, não teria uma religião, seria várias, só que em destaque seriam as religiões que têm um ponto de interesse em Deus. Se eu não me engano, eles vão respeitar a Constituição de 34, se eu não me engano, quando foi escrever esse livro, que não vai banir
nenhuma outra religião. Eles não vão te obrigar a ser cristão. O integralismo nunca vai te obrigar a ser alguma coisa. Aí você me pergunta por quê? Sendo que eles aceitam Deus, por que eles não me obrigariam a ser cristão? Certo? Isso é outra dúvida. O integralismo, ele tem uma coisa que se chama o homem integral, que é diferente do homem cívico. Hoje em dia a gente tem um homem cívico, que é um homem zumbi. Eu gosto de chamar um homem zumbi, um homem que não tem moral. Ele é amoral, ele não se importa com nada, só liga por dinheiro e tal. Mas o homem integral, ele é um homem que procura Deus para tudo, certo? Procura saber de Deus e procura ter a palavra de Deus na sua mente. Por isso que o integralismo não vai te obrigar a ser cristão. Porque o integralismo é como se fosse uma escada, certo? Como se fosse uma escada. Eu já expliquei isso no outro vídeo, mas eu vou explicar aqui de novo. Nas 3 posições políticas, liberal, comunismo e facho, nas 3 posições políticas, eles... Não, nas 3, mas nas primeiras 2 principalmente, eles não te ensinam a ser algo superior ou algo por si mesmo. Eles são, mais ou menos de uma forma meio complicada, um homem cívico. Um homem que é amoral. No faixa é diferente porque eles ensinam o homem a ter moral, só que eles ensinam o homem a ser capaz do Estado, certo? Então, no integralismo, ele não vai te obrigar a você fazer alguma coisa. Eles vão te incentivar. Vão se incentivar a você ter melhores morais, uma moral cristã, como se fosse uma escada mesmo. Está aqui no chão agora, porque a gente não encontrou Deus, mas com a escada, que seria o integralismo, a gente ia além para podermos encontrar Deus. Então, o integralismo, ele é uma frente ampla para pessoas que não se importam necessariamente na forma econômica das coisas. Isso que eu quero fazer sentido. Eles não se importam da forma econômica das coisas. Eles se importam. Não, desculpa, eles se importam, só que eles não é tudo. O integralismo, ele se preocupa mais, porque é 3, é político, econômico e espírita. Ele se importa a você ser algo a mais, algo espiritual, algo com moral, certo? O que os outros regimes não ensinam. Você não ensina a ser algo moral. Ensina solamente a você prezar pelo material, prezar também no facho, muito importante, prezar só pelo Estado, teu Estado autoritário, não levar em conta que o Estado não é tudo, que o Estado não pode absorver os grupos naturais e que você deveria decidir os seus grupos nacionais dependendo da sua profissão. O facho não leva isso em consideração para tentar ter uma moral, e o comunismo e o capitalismo nem ensinam você a ter moral, nem tão pouco se fudendo para você ter moral. Então, Então, eu queria continuar aqui. Não é um movimento religioso, por causa que não tem uma religião. É uma frente espiritualista para pessoas que querem ter melhores morais com Deus. Então, o integralismo, em seu estado, vai considerar Deus, porém, ele vai considerar você também de uma forma espiritual. Então, se você for de outra religião, no governo central, você não teria mesmo pé de igualdade, mas em um setor mais municipalista, você poderia ter alguma influência, a sua própria escada para você ter melhores morais, certo? Para você, de forma econômica, civil e espiritualista, se realmente se encontrar.
Então, o integralismo nunca vai obrigar ninguém a ser cristão, porque você ser cristão, pois isso acontece muito. Você não pode se dizer cristão. Essa é uma ética do protestantismo muito fodida. Não, eu sou cristão, então eu sou salvo. Eu não me importo em fazer o bem, eu não me importo em nada. Eu sou cristão, então tudo bem. Eu sou cristão e foda-se. Não. No integralismo, não faria nem sentido isso fazer você ser cristão e foda-se, não. Eles fariam por volta de uma revolução moral, em volta de uma revolução moral, o que não vai ser de agora, tá? Eles são bem pessimistas, ao ponto de, não, vai acontecer a revolução moral agora, não. Vai se criar a revolução moral para ser realmente um soldado de Deus, um homem integral. Um homem integral é um soldado de Deus. Acho que é isso, um vídeo bem curtinho. Anauê falou.